Parece que você nunca é jovem demais para começar a matar. Enquanto a maioria das crianças escolhe esportes, arte ou música como bis, algumas decidiram se exercitar com o assassinato. Aqui estão 5 assassinos e a idade em que eles começaram a trilhar um caminho escuro. Número 5, Caetano Santos Godino 9 anos. Caetano Santos Godino, também conhecido como El Pitis Orejudo ou Macrotos Hunt, foi um serial killer e incendiário de Buenos Aires, Argentina, que começou sua trajetória de matar jovem. Ele espancou um menino de 2 anos, deixou-o em uma vala quando ele tinha 7 e espancou outro menino com uma pedra quando ele tinha 8 anos. Devido à sua pouca idade, a polícia o libertou da prisão. Mas, essas surras foram apenas o começo. Um ano depois, em 1906, Godino matou Maria Rosa Face, de 3 anos, e escapou impune. Só depois de confessar à polícia anos depois que ele a estrangulou e a enterrou viva em uma vala que alguém o relacionou com o crime. Em 1912, antes de completar 16 anos em outubro, Godino deu início a uma onda de destruição. Seus ataques incluem Arturo Laurona, 13 anos, morto e deixado em uma casa abandonada, 26 de janeiro, Reina Vainikoff, criança de 5 anos morta ao colocar fogo em seu vestido, 7 de março, Roberto Russo, 8 anos engasgou, mas sobreviveu, 8 de novembro, Carolina Neulener, criança de 2 anos sequestrada, mas resgatada, 20 de novembro, em 4 de dezembro de 1912, a polícia finalmente prendeu Godino depois que ele matou Gesualdo Giordano. Godino levou Giordano para uma casa de campo, tentou estrangulá-lo, espancá-lo e acabou matando-o crevando um prego na lateral de seu crânio. Após este incidente, Godino entrou em um centro de detenção juvenil em 4 de janeiro de 1913. Relatórios médicos o declararam louco depois que ele tentou matar alguns internos. O juiz encerrou o caso e ordenou que ele ficasse no centro. Um apelo o aprovou para voltar à prisão em 20 de novembro de 1915. Godino mais tarde foi transferido para a penitenciária de Ushuaia em 28 de março de 1923, onde morreu em 1944. Número 4, Christian Romero 8 anos. Em 5 de novembro de 2008, Christian Romero de St. John's, Arizona, cometeu um duplo assassinato aos 8 anos de idade. Ele foi acusado de matar seu pai, Vicente Romero, com um rifle calibre 22 antes de atirar em um amigo da família que alugou um quarto em sua casa, Tim Romans. Romero se declarou culpado de uma acusação de homicídio por negligência em 2009 por matar romanos, mas o tribunal nunca o acusou da morte de seu pai, apesar da suspeita de que foi premeditado. O advogado de acusação Michael Whiting explicou que o assassinato de seu pai foi abandonado porque era do interesse de Romero que o tribunal não o obrigasse a reconhecer o assassinato. Romero vivia sob a supervisão do Tribunal Superior do Condado de Apache em um lar seguro e supervisionado. Seus termos de liberdade condicional incluíram receber tratamento e avaliações de saúde mental ao invés de punição. Em 2015, Romero, de 15 anos, foi recomendado por uma oficial de condicional do Condado de Apache, Juliane Cholson, para frequentar uma escola pública. Número 3, Carol Cole 8 anos. Nascido em 9 de maio de 1938, em Sioux City, Iowa, Carol Cole foi um assassino em série que começou a matar aos 8 anos de idade. Depois que sua família se mudou para Richmond, Califórnia, Cole foi abusado emocionalmente por sua irmã mais nova em casa e com frequência provocado na escola. Em 1947, ele retaliou um colega de classe, Duane, de 8 anos, afogando-o em um lago. Embora na época as autoridades tenham considerado o acidente como um acidente, Cole confessou anos depois em uma autobiografia que foi intencional. Quando adolescente, Cole cometeu vários crimes menores, foi dispensado do exército por má conduta e, em 1960, atacou 2 casais em carros estacionados na pista dos namorados. Ele tentou estrangular várias mulheres nos anos seguintes, incluindo uma menina de 11 anos no Missouri. Este crime o levou a uma pena de prisão de 5 anos. Desde seu primeiro assassinato aos 8, Cole não matou com sucesso novamente até 7 de maio de 1971, quando estrangulou Cecile Buck até a morte. No entanto, não foi até novembro de 1980 que a polícia prendeu Cole por estrangular fatalmente 3 mulheres no Texas. Os tribunais condenaram Cole pelos 3 assassinatos em 9 de abril de 1981,
e ele foi executado por injeção letal em 6 de dezembro de 1985. Antes de sua morte, Cole alegou que havia escapado com os assassinatos de pelo menos 14 outras mulheres nos 9 anos antes de 1980. Número 2. Amarjeet Sada, 7 anos. Amarjeet Sada, também conhecido como Amarjeet, não só começou a matar jovens, mas teve algumas das vítimas mais jovens. Seus 13 assassinatos em Bihar, Índia, foram todos bebês com menos de 1 ano de idade. Quando ele tinha 7 anos, ele matou sua irmã de 8 meses e um primo de 6 meses, mas fugiu porque seus pais ajudaram a encobrir o crime. Alguns moradores também sabiam das mortes, mas não relataram porque consideravam um assunto de família. Um ano depois, em janeiro de 2007, ele matou Khushbu, a filha de 6 meses de um vizinho. A polícia finalmente o pegou. Felizmente, Sada confessou ter levado Khushbu da creche, estrangulando-a e batendo-a na cabeça com uma pedra. Ele se tornou conhecido como o mais jovem assassino em série da Índia. A polícia de Bhagwanpur na vila de Musari disse que Sada sorria muito e falava muito pouco ao ser questionado sobre seus crimes. O psicanalista Shansar Usai disse que Sada era um sádico que sente prazer em infligir ferimentos. No entanto, um ex-professor de psicologia da Universidade de Patna disse que não tinha um senso de certo ou errado. O superintendente Amit Louda declarou o caso psiquiátrico e Sada precisava ser avaliado por profissionais. Ao descobrir que tinha um desequilíbrio químico e precisava de ajuda, Sada acabou ficando em um orfanato até completar 18 anos. Número 1. Kalu Newton Maan, 6 anos. Embora possa haver assassinos mais jovens que escaparam com seus crimes, Kalu Newton Maan reivindicou o título de o mais jovem assassino conhecido na história americana. Ele se tornou o mais jovem réu de assassinato de Kentucky depois de usar uma espingarda calibre 12 para matar um amigo em 18 de maio de 1929. Maan lutou com Cecil Van Ose, de 8 anos, em sua empobrecida cidade de mina de carvão por quem poderia vender uma sucata de ferro. Ose acabou dando um tapa na cara de Maan com a sucata de ferro. Maan correu para casa para recuperar a espingarda de seu pai antes de declarar a Ose: "Vou atirar em você." E puxou o gatilho. Menos de uma semana depois, Maan estava sendo julgado pelo assassinato, onde frequentemente se deitava na mesa do advogado de defesa ou dormia. Um júri condenou Maan por homicídio culposo, e o juiz o sentenciou a 15 anos de reformatório. Houve contradição da opinião pública sobre se o homicídio culposo era muito severo ou insuficiente como condenação. Um juiz do Tribunal de Circuito anulou a condenação, dizendo que um juiz do condado deve decidir os casos de menores. Finalmente, o procurador-geral do Kentucky tornou-se responsável por tomar a decisão final e anunciou que não tomaria nenhuma ação contra Maan. Maan teve permissão para ficar com seus pais. Essas são as crianças mais cruéis.